Vamos falar hoje de 6 lugares mais perigosos do mundo. Será que vocês teriam coragem de visitar algum desses lugares? Vamos começar falando sobre a prisão de Port Arthur, na Tasmânia, Austrália. Port Arthur foi construída em 1830 como uma colônia penal para criminosos britânicos. A prisão era cercada por águas, florestas densas, tornando a fuga quase que impossível. A prisão era conhecida por sua punição severa e condições de vida horríveis, incluindo o uso de celas escuras para prisioneiros que infringiam as regras. Em 1996, um massacre ocorreu em Port Arthur, onde 35 pessoas foram mortas e outras 25 ficaram feridas. Isso levou a uma mudança significativa nas leis de armas da Austrália. Muitas pessoas relataram que a prisão de Port Arthur é assombrada por espíritos e fantasmas. Esses relatos incluem aparições de figuras vestidas de uniformes prisional, vozes sussurrantes e sons de correntes arrastando pelo chão. Existem também histórias de atividades paranormais em alguns dos edifícios da prisão, como a enfermaria que era usada para tratar prisioneiros doentes e feridos. Muitos visitantes afirmaram sentir uma presença opressiva ou uma sensação de que estão sendo observados quando visitam essas áreas. Algumas das histórias mais famosas sobre a atividade paranormal em Port Arthur inclui a história de um prisioneiro. Ele se chamava Mark Jeffrey, que foi condenado por assassinato e morreu na prisão. Disse que seu espírito ainda vagueia pelos terrenos da prisão e muitos visitantes afirmam ter visto sua figura vestida com roupas prisionais. Embora algumas pessoas acreditam firmemente na existência de atividades paranormal em Port Arthur, outras são céticas e acreditam que essas histórias são apenas lendas urbanas ou resultado de sugestão e imaginação. E não acabou por aí não. Algumas pessoas que visitam a prisão de Port Arthur afirmam ter experimentado atividades paranormais de natureza ainda mais perturbadora. Alguns relatam ter sentido mãos frias tocando-lhes os ombros ou puxando suas roupas, enquanto outros afirmam ter sentido a sensação de alguém respirando em seus ouvidos. Embora muitas pessoas visitem Port Arthur em busca de uma experiência emocionante ou assustadora, é importante lembrar que a prisão é um local histórico significativo e deve ser tratado com respeito. Aqueles que visitam a prisão devem seguir as diretrizes e respeitar as áreas restritas, bem como evitar qualquer comportamento desrespeitoso ou desordeiro. Se você está interessado em atividades paranormal, Port Arthur pode ser um local fascinante para visitar. No entanto, é importante lembrar que essas histórias são baseadas em relatos subjetivos e não há nenhuma evidência concreta de atividade paranormal na prisão. Em última análise, cabe a você decidir se deseja visitar a prisão de Port Arthur e experimentar estes fenômenos por si mesmo. E aí, vai encarar? Agora vamos falar de outro lugar assustador, o Teatro Municipal, localizado no centro do Rio de Janeiro. Ele é considerado o principal centro de espetáculo do Brasil e também foi inaugurado em 14 de julho de 1909. Com mais de um século de história, tem sido palco para alguns dos maiores artistas internacionais e nacionais de dança, música e ópera. Alguns desses artistas, mesmo após falecerem, são lembrados por suas presenças marcantes no local, o que torna o teatro ainda mais especial. Alguns funcionários afirmaram ter testemunhado aparições desses artistas, o que aumentou a popularidade do teatro e suas histórias de assombrações. Segundo o relato de funcionários e frequentadores do Teatro Municipal, existem várias aparições que são atribuídas a artistas que já passaram pelo teatro. Uma das mais populares é a aparição do fantasma da bailarina Anna Pavlova, que se apresentou no teatro em 1922 e morreu em 1931. Muitas pessoas afirmam ter visto uma figura vestida de branco nos corredores e camarins do teatro.
Outra aparição notável é a do maestro Carlos Gomes, que dirigiu a primeira orquestra do Teatro Municipal em 1909. Ele é frequentemente visto no fosso da orquestra durante as apresentações, apesar de ter falecido em 1896, anos antes da construção do teatro. Alguns relatam também ter visto a figura do ator Procópio Ferreira, que frequentemente se apresentou no Teatro Municipal, isso durante a década de 1930, e também do cantor Vicente Celestino, que também fez várias apresentações no local durante sua carreira. Essas histórias de aparições de artistas famosos falecidos ajudaram a criar uma áurea mística em torno do Teatro Municipal e tornaram um destino popular para aqueles que buscam experiências sobrenaturais. O RMS Queen Mary é um navio de cruzeiro icônico que foi construído em 1936 e revolucionou a indústria de transporte marítima na época. Ele serviu como navio de passageiros por mais de 3 décadas, isso tudo antes de ser retirado de serviço em 1967, transformado em um hotel e museu flutuante em Long Beach, Califórnia. Apesar de suas histórias glamourosas, há relatos de atividades paranormais no navio. Muitos visitantes e funcionários afirmam ter testemunhado aparições e eventos sobrenaturais a bordo do Queen Mary. Alguns dos locais mais assombrados do navio incluem a sala de máquina, a piscina e a cabine B340, que é considerada a mais assombrada de todas. Entre as aparições mais relatadas estão a de uma mulher vestida com um vestido longo dos anos 1930, que é vista vagando pelos corredores, e a de um marinheiro que morreu em um acidente na sala de máquinas. Há também relato de portas que se abrem e fecham sozinhas, luzes que se acendem e apagam sem explicação e objetos que se movem sem nenhuma intervenção física. O Queen Mary, por sua suntuosidade e tamanho, ele acabou participando da Segunda Guerra Mundial e, segundo a história, muitas mortes de soldados ocorreram dentro dele. Com o passar dos anos, foram surgindo relatos de atividades paranormais, isso incluindo visões de fantasmas, vultos, gritos, empurrões em visitantes, choros e pedidos de socorro. Atualmente ancorado em Long Beach, Califórnia, o navio é uma atração turística que oferece serviço de hotel e restaurante, mas pernoitar em um local mal assombrado não é para todos. Algumas pessoas que já passaram a noite no Queen Mary relatam ter escutado batidos estranhos, avistado fantasmas de crianças e até mesmo o espírito de uma mulher com roupas brancas na recepção. Ainda que seja uma experiência assustadora, muitos visitantes são atraídos pelas histórias e lendas do Queen Mary e não hesitam em explorar suas áreas mais assombradas. Eu particularmente não teria coragem de visitar esse navio. Vocês? Raynham Hall é uma mansão histórica. Fica localizado em Norfolk, na Inglaterra. Construída no século XVIII, a mansão é conhecida por ser o lar da lendária Dama de Marrom, um fantasma que tem sido avistado várias vezes nos corredores da casa ao longo dos anos. Acredita-se que a Dama de Marrom seja o espírito de Lady Dorothy Walpole, que morreu na mansão durante o século XVIII e foi vítima de um casamento infeliz. A aparição mais famosa da Dama de Marrom ocorreu no ano de 1936. Um fotógrafo capturou uma imagem da figura em um dos corredores da mansão. A imagem se tornou um dos mais famosos registros fotográficos de atividades paranormal de todos os tempos. Além da Dama de Marrom, há outros relatos de atividades paranormal em Raynham Hall, incluindo avistamentos de outros fantasmas e vozes inexplicáveis. A mansão é aberta para visitas guiadas e muitos turistas e caçadores de fantasma têm visitado a propriedade ao longo dos anos para tentar capturar suas próprias evidências do mundo sobrenatural. Além da Dama de Marrom, há outras aparições que assombram a mansão, como o fantasma de um padre que foi pego em um relacionamento com uma das filhas da família e o espírito de uma governante que foi assassinada por um dos empregados da casa.
Os relatos de atividades paranormal incluem portas que se abrem e fecham sozinhas, objetos que se movem sem explicação, sombras estranhas e vozes sussurrando. Algumas pessoas relatam ter sentido um arrepio ao entrar em certos quartos da mansão, como se estivesse sendo observado por presenças invisíveis. As histórias de Raina Hall atraem muitos turistas e caçadores de fantasmas de todo o mundo. Eles que visitam a mansão na esperança de ver ou capturar evidências da atividade paranormal. A mansão também foi usada como cenário em vários filmes e programas também de televisão, ajudando aí a aumentar ainda mais sua fama como um dos locais mais assombrados da Inglaterra. A mansão Winchester é uma atração turística popular nos dias de hoje, oferecendo passeios guiados para os visitantes curiosos sobre a história da casa. Dizem que os fantasmas ainda vagam pelos corredores e quartos, deixando as pessoas intrigadas com a história de aparições. Entre as muitas assombrações relatadas estão os sons de passos e sussurros inexplicáveis, portas que se abrem e fecham sozinhas e também objetos que se movem sem explicação. Alguns visitantes afirmam ter visto a figura de uma mulher de preto, e se acredita ser Sarah Winchester, ainda caminhando ali pelos corredores. Outros dizem ter sentido uma presença sinistra ou até mesmo ter sido tocados pelos fantasmas que assombram a casa. Se você é corajoso o suficiente para visitar a mansão Winchester, então esteja preparado para uma experiência inesquecível e talvez um pouco assustadora. De acordo com relatos, a mansão Winchester é assombrada por várias entidades sobrenaturais, isso incluindo fantasmas de pessoas que foram mortas por armas Winchester. Alguns visitantes da mansão afirmaram ter visto a figura de uma mulher vestida de preto, conhecida como a Dama de Preto. Ela que supostamente era a própria Sarah Winchester. Outras pessoas relatam ter ouvido vozes, gritos, passos misteriosos que ecoam pelos corredores, além de portas que se abrem e fecham sozinhas. Há também relatos de aparições de crianças fantasmas que correm pelos corredores e brincam com objetos. A figura de um mordomo também que supostamente trabalhava na mansão quando Sarah ainda estava viva. Muitos visitantes também afirmam sentir uma presença sobrenatural ou ter a sensação de serem observados. Além disso, a mansão possui algumas características incomuns que aumentam mais ainda a sensação de mistério e assombração, como portas que levam a lugar nenhum, escadas que terminam em tetos e janelas que se abrem para paredes. Tudo isso contribui para a áurea sobrenatural que cerca a mansão Winchester e faz dela um destino popular para os amantes do oculto e paranormal. Agora imagine você morando na casa de Amityville, no Velho Português, após uma tragédia ter acontecido lá. Foi isso que a família Lutz decidiu fazer em 1975, apesar de terem sido alertados sobre o assassinato da família Delfoy, que ocorreu um ano antes. Eles logo perceberam que algo estranho estava acontecendo na casa. Durante uma cerimônia de bênção, o padre ouviu uma voz que disse para ele sair da casa, mas nada disse à família de Lutz. Em apenas 28 dias, o fenômeno paranormal se tornaram insuportáveis para a família. Elas então decidiram se mudar imediatamente. Entre as ocorrências estavam crucifixos virados para baixo, vozes, barulhos e levitação dos corpos dos próprios moradores. Desde então, a casa de Amityville permanece inabitada, mas é um local de grande interesse para investigadores paranormais e curiosos. Se você é corajoso o suficiente, pode visitar a casa e ver se consegue detectar algum sinal de atividade paranormal. Além disso, alguns membros da família relatam ter visto aparições de espíritos, incluindo a figura de uma criança que se identificava como um dos filhos assassinados da família Delfoy. Um dos eventos mais assustadores foi a levitação dos corpos dos próprios moradores, que teriam sido movidos por forças sobrenaturais.
Alguns relatos também mencionam a presença de uma entidade maligna na casa, que seria responsável por manipular os eventos paranormais e ameaçar os moradores. Os fenômenos foram tão intensos e assustadores que a família Lutz decidiu abandonar a casa em apenas 28 dias após a mudança, deixando todos os seus pertences para trás. Desde então, a casa de Amityville permanece vazia e é vista como um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos, atraindo curiosos e pesquisadores do mundo todo, todos em busca de respostas sobre os eventos sobrenaturais que ocorreram ali. Conclusão: a primeira história nos leva à mansão de Raynham Hall, na Inglaterra, onde a presença de uma assombração é tão intensa que foi registrada em fotografias. A imagem de uma figura fantasmagórica conhecida como a Dama Marrom tem aterrorizado os moradores e visitantes da mansão há séculos. É possível sentir sua presença, ouvir seus passos e até mesmo ver seu rosto em noites escuras. Seria ela a alma perdida de Lady Dorothy Walpole ou apenas uma manifestação das energias sombrias que rodam a mansão? Já a mansão Winchester nos Estados Unidos é um verdadeiro labirinto de portas, janelas e escadarias construída por Sarah Winchester em uma tentativa de escapar das assombrações que a perseguiam. Segundo relatos, a herdeira da família Winchester era atormentada pelas almas daquelas que perderam a vida pelas armas fabricadas por sua família. E não foram poucos, considerando que a Winchester foi uma das marcas mais famosas do oeste americano no século XIX. Será que a casa é capaz de abrigar espíritos inquietos ou são apenas ilusões da mente de Sarah Winchester? Por fim, temos a história da casa de Amityville, em New York, que foi palco de um terrível assassinato em 1974. A família Delfoy foi morta a tiros pelo próprio filho, que alegava ter ouvido vozes que o incentivaram a cometer o crime. Pouco tempo depois, a família Lutz se mudou para a casa, mas logo percebeu que algo muito estranho acontecia ali. Luzes investidas, vozes, barulhos e até mesmo a levitação de objetos e pessoas foram registrados pelos moradores. Seriam esses fenômenos frutos da imaginação perturbadora de Lutz? Ou seria a casa de Amityville realmente assombrada por espíritos negativos? Essas histórias nos fazem refletir sobre o inexplicável e o desconhecido, nos levando a questionar se as forças sobrenaturais elas realmente existem ou se são apenas frutos da nossa imaginação. Mas uma coisa é certa: esses casos sobrenaturais são ingredientes e deixam marcas profundas em quem os conhece. Eu não queria e nem quero conhecer. E você, teria coragem de enfrentar essas assombrações? Até o próximo vídeo.